Olá, boas-vindas ao Palco, esse movimento que tem como propósito inspirar mulheres a assumirem o palco de suas vidas e carreiras. E hoje eu estou aqui com duas maravilhosas, né, duas bestes aqui, a Daiane e a Paula, né? Eu gostaria que vocês começassem a falar, né, contassem para nós o que vocês fazem e por que vocês fazem. Apresentem-se e contem pra gente. Quer começar? Pode começar. Eu sou a Paula, da Best BW. Nós trabalhamos com mentorias, consultorias empresariais, processos de mastermind. Hoje o nosso trabalho está muito focado na educação empresarial. Atuamos num nicho voltado para as empresárias, mas também hoje mesclando muito os homens junto dentro dos nossos processos. E eu acho que a gente veio numa construção. Todo mundo que empreende nasce de uma dor. Eu, particularmente, já estava muito incomodada no meu processo como CLT de crescimento. Me entendo bem vendedora e já não conseguia entender para que lado eu ia crescer. Foi quando resolvi largar tudo para empreender. E aí foi tão engraçado, Sil, porque no mesmo mês em que eu largo tudo, a Daiane saiu da empresa dela e nós somos primas, né? Então, eu acho que nós tínhamos o sonho desde pequenininhas de trabalhar juntas. E eu acho que isso é legal falar, porque às vezes as pessoas reclamam de onde elas estão, com os pares, com o chefe. E só depende de ti tomar o passo para mudar e buscar trabalhar com quem te faz feliz, com quem te ajuda a crescer, a somar. E é isso que eu busquei na Daiane. Que legal. Nessa fase que ela saiu da empresa e eu também saí, eu acho que a gente juntou os nossos know-hows, né? Então a Paula vinha muito de uma área, sempre, apesar da vida ter nos levado para carreiras diferentes, a gente teve sempre em constante proximidade, até porque éramos primas e melhores amigas. Então ela sempre muito na área de vendas e eu muito na área de processos de estruturação de equipes, de liderança, de formação de times. E aí veio aquela história, vamos montar algo, aquele sonho de pequenininhas, de crianças, né? De que seremos ricas, famosas e milionárias. Mas calma, estamos no caminho. E começou a se concretizar ali. E eu acho que esse expertise, assim, de trazer do corporativo que nós vivemos durante 15 anos para uma realidade das empresas e dar a mão para essa empresária ou para esse empresário dentro do nosso know-how e que a gente tem cada vez mais certeza da diferença que a gente está fazendo dentro das empresas, eu acho que hoje é uma realização. Maravilhosa. E o que vocês diriam que, pessoalmente falando, inspirou vocês a fazerem isso? Porque até algo que eu quero que vocês falem depois sobre a transição de carreira, que é né, é algo que a gente tem observado cada vez mais acontecendo entre as mulheres, né, e acredito que entre os homens também é uma realidade. Mas, assim, pessoalmente falando, quando vocês dizem assim, a gente trabalha com mentoria, a gente trabalha com consultoria para empresários, empresárias, né, mas o que tem aí por trás disso que vocês diriam, dessa escolha? Eu acho que vem o fazer elas sentirem a mesma leveza que a gente tem trabalhando. Eu e a Daiane, uma coisa que vem muito forte dos empresários que nos conhecem é a gente adora ver vocês duas juntas, porque a gente tá sempre rindo, sempre brincando, é leve. E a empresária, quando chega para nós buscando clareza no processo de crescimento do negócio dela, geralmente ela tá envolta num imbróglio pesado, trabalhando 10, 12, 14 horas por dia, exaurida. E não vê o resultado. E vendo um peso, carregando um peso nos ombros. E hoje, uma das frases que a gente prega no nosso slogan é o prazer de se sentir no caminho certo rumo ao resultado. Quando ela começa a sentir e estipular um processo claro de como é que ela vai fazer para chegar lá e que não precisa ser pesado e não precisa ser tão denso e tão difícil de carregar, é quando ela começa a curtir a jornada. Porque a gente trabalha para conquistar alguma coisa e para ser feliz. Mas será que esse ser feliz está só lá na frente? Não tem que ser durante a tua jornada? Que ótimo. Muito importante tu trazer isso, Paula, porque tem muitas empresárias, não só as empresárias, né, mas muitas pessoas, mas aqui a gente falando mais desse público, que se encontram em momentos assim, com a saúde mental, né, a saúde emocional lá embaixo e às vezes precisa de algo a mais do que só uma terapia ou só um exercício, é um conjunto, né? E quando vocês trazem isso do olhar para o negócio, a gente vê como que reflete na pessoa, né?
no CPF, né? Total, porque trazendo o que a Paula colocou, no dia a dia com ela, o que a gente mais viu é da solidão do empreendedorismo. Essa solidão. Que legal, solidão. Ela traz essa solidão de tenho muitas ideias e não sei como colocar no papel, tenho muitas ideias, mas não tenho com quem trocar. Às vezes ela não tem um braço direito, uma gerente, uma organização dentro do processo dela, às vezes não tem uma amiga, às vezes... E dependendo do teu processo de crescimento dentro do teu negócio, às vezes, até mesmo as pessoas que te rodeiam, isso escapa, né? Já são assuntos que tu não consegue mais tratar, porque talvez tu cresceu, talvez tu é a primeira pessoa na tua família que mudou a mentalidade. Né? Não que muda, mas já não são assuntos mais pertinentes, porque tu já tá numa outra evolução. E é aí onde a gente entra. E esse é um depoimento diário que a gente escuta. Ai, que bom que tu chegou, ai, vamos conversar. E às vezes, claro que somos mulheres, atendemos também, né, o público masculino também, mas é conciliar, porque hoje a gente não separa mais o pessoal do profissional, né? Então é onde a gente consegue, com o nosso olhar, equilibrar. Então quando a gente fala de uma ferramenta simples como gestão do tempo, de organizar a tua rotina pessoal e profissional dentro, e quando ela vem depois de um mês dizendo assim, foi libertador, mudou minha vida, eu consegui ter clareza do meu processo, eu consegui entender o que dá e o que não dá de fazer, e aí eu me frustro menos. Então esses depoimentos, eu acho que a tua pergunta inicial foi assim sobre propósito, né? O que levou a gente? Eu acho que em ambas as carreiras do corporativo, para mim sempre foi muito latente a questão da liderança, né? Eu sabia desde muito precocemente que eu queria ser uma liderança. E é como tu encara isso. Ser líder não é ser o teu chefe, né? Ser líder é ser colaborativa com as pessoas, é servir as pessoas, é entregar genuinamente algo que faça ela pulsar, que ela consiga sair de um ponto A para um ponto B. E o líder serve, né? O líder serve. Então, eu acho que isso a gente está fazendo pelas empresárias hoje e eu acho que esse é o nosso propósito. A gente busca o fator uau mesmo, que ela diga assim, nossa, de uma forma prática, simples, eficaz e que me traga resultados. Maravilhosas. E essa questão que você falou, Dai, do profissional com o pessoal, que vocês acabam ajudando elas, né, dando instrumentos e direcionando para organizar a parte do profissional. E isso acaba interferindo na parte pessoal. Total. E vocês sentem também que quando isso está desalinhado, o pessoal interfere também no profissional? Como é que vocês enxergam isso? Total, porque o que vocês dois falaram antes, né? Inteligência emocional é um assunto latente hoje, né? Recorrente. Então a gente, vou falar por mim e pela Paula, aí onde eu acho que a sociedade ajuda muito, porque é sobre a gente estar inteira para estar inteira para elas, porque a gente vai para um momento onde às vezes o filho dela tá numa semana ruim, tem um casamento que às vezes não tá tão sólido, às vezes é o braço direito que ela tinha durante 10, 15 anos tá saindo, e às vezes, e nem todos os dias nós estamos 100%, mas ali naquele momento eu digo que é a hora da gente dar o show. Ali a gente tem que estar inteira para ela. E porque esse lado vem para a mesa. E aí é onde eu acho que a gente faz a diferença. Aí tá o nosso diferencial. Não é só, a gente tem ferramentas muito práticas, a gente tem o nosso plano de ação, a gente tem as nossas metodologias, a gente tem a ferramenta. Mas eu acho que o nosso diferencial tá nisso. Quando a gente resolve, por mais que temos aí um público já bem pertinente do público masculino, mas o feminino, a gente tem que dar essa mão. E aí é onde tem essa troca genuína. Não é sobre eu ser a amiga, mas é sobre eu ser a conselheira. A gente coloca isso, o lado conselheira, né? O lado mentora e o lado consultora. E ela tem que, a conselheira, a mentora e a consultora, às vezes tá tudo no mesmo, mas a gente tem que ter esse espaço de acolhimento. Só que, como a gente foca muito no resultado, eu tenho que equilibrar, até para tirar ela daquele lugar, de saber que ela não é a única pessoa que tem problemas paralelos, nós todas três aqui temos, e nem por conta disso, eu acho que as nossas lições de vida, a gente tem muitas situações muito caóticas que aconteceram nesses últimos 10 anos, assim, e que o show não podia parar. Ele tem que continuar. É difícil para nós, é difícil para elas. Mas eu acho que juntas, né, por mais que seja um clichê muito grande, juntas eu acho que a gente segue mais. E voltamos àquela questão do empreendedorismo ser solitário. E aí onde a gente entra e a gente vê que a gente faz muita diferença nessa parte da mentoria. E essa frase, adorei, tem tudo a ver com o palco, que é o show não pode parar. É até algo que eu comentei com elas aqui antes, que parece que quando você tem algo para acontecer, o inimigo, ele age, né? E é nesses momentos onde você não está com tudo certinho, tudo bonitinho, as coisas no lugar, é ali que você vai
entender o quanto que o teu propósito é forte e o quanto que você realmente está disposta a fazer aquilo, né? Porque parece, não sei se vocês têm essa impressão, mas parece que quanto mais você avança, quanto mais você está fazendo coisas que te dão um sentimento de propósito, que acabam fazendo bem para as outras pessoas também, mais difícil é. Parece que a barreira é maior, né? Mas é que eu acho que o que a gente tá falando muito dentro das empresas é assim, ó, ter a clareza, eu acho que a palavra que eu e a Paula mais falamos todos os dias é clareza. Clareza do qual é o teu edifício, clareza de quais são as tuas atividades. Então vamos supor, tu abriu uma loja, o difícil é vender. O difícil é prospectar. O difícil é levar 50, 100 nãos por dia para ter os teus 20, 30 sims. Quais são os teus difíceis? E aí o foco não tá no não, porque esse é o difícil. Eu acho que, às vezes, a rede social, ela nos rouba um pouco, porque eu brinco, assim, a gente fala que parece que todo mundo é rico, lindo e tá nas Maldivas, né? Ponto, né? E só a gente tá levando 50, 100 nãos por dia na busca da venda. E isso é pra nós e é pro mundo todo. Pra nós, pra pessoa de maior sucesso. E talvez, não talvez, a pessoa de mais sucesso é aquela que levou mais nãos. Eu acho que é aí onde a gente acaba tendo muito da nossa entrega. Eu e a Daiane, como vivemos de uma carreira de mais de 15 anos no corporativo, quando a gente montou a nossa empresa, nós entendemos que nós duas adquirimos uma inteligência emocional acima da média. Porque eu particularmente percebi que as mulheres do meu entorno profissional e pessoal não estavam tendo o mesmo crescimento profissional que eu enxergava em mim e na Daiane. Porque mesmo eu morando em outra cidade e ela daqui, a gente tinha muita troca de figurinha profissional. É difícil, né? Hoje, pelo menos naquela época, hoje a nossa empresa já está fazendo quase 9 anos. Então, naquela época, a grande maioria não queria falar sobre trabalho quando elas se reuniam. Vinha muito a trivialidade, a família, enfim. E a gente gostava de falar de trabalho. E aí eu comecei a perceber que a gente foi tendo um crescimento hierárquico no corporativo que a grande maioria das mulheres não tinha. Era natural que os homens iam subindo. Quando a gente resolveu empreender, eu falei, a gente tem algo para entregar para elas chegarem nesse patamar onde a gente chegou. Que muita gente olha para resultado, né? Ela chegou, ela conquistou isso, ela conseguiu fazer aquilo, eu também quero. Mas será que para chegar nesse lugar não teve muito do emocional? Não teve muitos momentos de chorar no banheiro porque eu sei onde eu quero chegar e para isso esse ambiente não me permite chorar numa mesa de reunião? A inteligência emocional vem aí e a gente tem que aprender a lidar com isso. E eu lembrei agora de um vídeo da Daiane, onde ela fala que não é só fazer o que se gosta. Não. Tu lembra desse vídeo? Com certeza, porque eu acho que a gente fala sobre isso todos os dias, né? Exato. Quando ela traz, assim, a gente brincar, a confeiteira quando decide escalar, empreender, o que ela gosta é de fazer bolo. Ela não gosta de ir na contabilidade, ela não gosta de pagar o imposto, ela não gosta de gerenciar uma equipe, e talvez ela nem se preparou para aquilo, porque a especialidade dela é fazer o bolo, assim como da cabeleireira de fazer o cabelo, ela entende do corte, ela entende e eu acho que isso é já de novo um outro clichê que a gente ouve muito na internet, mas que é atual ainda, né? Sim. Porque, e de novo, é aí que a gente entra, né? Então a gente entra às vezes num longo espaço de tempo, num curto espaço de tempo, ou no mastermind, ou numa mentoria, ou numa consultoria, entendendo isso. Vamos organizar essa estrutura, se vai ser contigo, se vai ser alguém da tua equipe, nós vamos ter que, isso aqui tem que acontecer. E esse é o difícil que ninguém quer. Quando eu fiz a transição de carreira, que é o assunto que tu vai trazer, já foi, por mais experiência corporativa que a gente tivesse, Sim. Era uma realidade para nós ir na computabilidade, emitir nota. Eu vim de uma área onde eu tinha uma área comercial de 50 pessoas. Né, só dentro da área comercial. Então era assim, eu queria alguma coisa, eu passava um e-mail pro RH. Eu queria alguma coisa, eu passava um e-mail pro setor de expedição. Pra quem? Quer dizer, eu tenho que passar um e-mail. Eu mando um e-mail pra Paula, tipo, no começo da carreira é isso. Sim. Então, mas eu acho que a nossa maturidade ali no começo foi entender isso. A gente sabia que éramos nós duas, e durante muito tempo fomos só nós duas, porque a empresa ela tem que se provar e ela vai passando por escalas. Então essa transição é a transição de carreira e a transição de várias etapas da tua empresa. Isso eu acho que é o legal dentro do nosso trabalho. A gente chega em vários momentos das empresas, em cada looping a gente fala, né? Vamos para outro looping agora, a gente que tá indo. E é tão interessante quando as empresárias têm essa maturidade. Eu cheguei até aqui e daqui agora eu quero dar um passo. E é sobre coragem que a gente tá falando. Empreender é sobre coragem, né?
E agora, para dar esse passo, eu vou precisar me aconselhar com alguém. Quero alguém que esteja em direcionamento. Já passou, né? E tá tudo na cabeça dela. A nossa missão é extrair o que tá ali e colocar aquilo de uma maneira assertiva, mais rápida, mais potente. E eu acho que esse eu falo disso com muita paixão, assim, porque é algo que eu amo, assim, dar essa clareza é algo que a gente já trabalhava no corporativo e que a gente escalou para uma forma de mentoria, né? E eu já fiz o Mastermind com elas. Na verdade, já fiz várias coisas, né? Estou aqui muito pela orientação de vocês. Tenho muita gratidão, inclusive, quero aproveitar para agradecer. Lá em 2019, a gente já... vocês me convidaram um dia para estar no palco lá com vocês. Isso, então, é verdade. E é algo que eu sempre falava, eu preciso trazer elas, eu preciso convidar elas para o palco, né? E já faz tempo já que eu gostaria. Então, tô bem feliz de ter vocês aqui hoje. Mas eu acho que o que tu fez, até trazendo assim uma troca aqui, né, de elogios, vamos falar assim, não, vamos rasgar uma seda agora, né? Tu sempre foi um exemplo que a gente usou muito na nossa história para outras mulheres, porque a mulher, ela tem uma certa timidez de procurar pela outra, né? E às vezes a gente sente isso até com mulheres que às vezes chegam para nós e eu vejo que elas falam assim, não, eu tô há 1 ano seguindo vocês, agora eu tive coragem de falar com vocês. Nossa. Então, aquilo nos dá até porque Meu Deus, ruim, né? E a gente disse, não, conversar, né? Então, a gente é muito desse fomento, assim. E tu foi um caso que tu estavas vindo de uma outra cidade, a gente se encontrou uma reunião de associação e no outro dia tu chamou a gente pra conversar. Dizendo assim, eu lembro bem da frase, eu não sei bem o que eu quero, eu tô com umas ideias, mas assim, resolvi chamar vocês pra gente conversar. No que vai dar essa conversa, eu não sei. E ali começou uma longa história entre nós, né? Sim, de uma conversa que não tinha nada formatado. E a gente fala muito sobre, e aqui é um case vivo, né? De network ativo, né? Porque hoje a gente fala... E de um negócio acontecendo. Exato. E foi bem isso. Eu vejo hoje muito, assim, essa questão de se pensar, e se não der certo? E aí eu volto naquilo que vocês comentaram, assim, de quanto que a gente está preparada para ganhar um não. E o quanto que isso fala também de uma criança não curada que a gente pode ter, né? Porque eu poderia muito bem ter levado um não de vocês, né? Iria estar chorando até hoje? Provavelmente não. Mas às vezes já teria passado, mas às vezes é isso, às vezes é algo que vai um pouco além do que a gente tá conseguindo enxergar, né? Às vezes a gente fica andando em círculos, a gente quer algo, mas a gente não faz porque a gente diz, hoje não deu. Hoje eu tô sem tempo. Hoje eu tô... Se auto-sabota. Tá se auto-sabotando, que na verdade pode ser um medo de levar um não. Com certeza. Pode ser um medo, e se... A rejeição. E se der certo? Como é que eu vou lidar com isso? Eu acho que as pessoas, elas... Aí vem de novo a bendita da palavra clareza, que a gente tanto bate na tecla. É tu ter a clareza de onde tu quer chegar. Então, assim, se eu quero chegar nesse ponto aqui, eu vou entrar em contato com as meninas para marcar um café, porque talvez a gente consiga construir algo juntas que vai me dar um pequeno salto para chegar mais perto de onde eu tô buscando. E se elas disserem não, eu vou pra próxima. Eu vou conversar vou conversar com outras, e eu vou entrar em outro grupo, e eu vou buscar, porque nem sempre é só a venda, né? Mas às vezes galgar alguns projetos vai... precisar de iniciativas tuas, não tem outra forma. Vender precisa de iniciativa e é a resiliência de ouvir um não e ir pro próximo, ouvir um não e vai pro próximo. E quanto que a pessoa leva pro lado pessoal também, né? Esse eu acho que é o ponto aqui, Esse é o ponto. A inteligência emocional, eu falo muito assim, eu fui colocada no mundo das vendas de uma maneira que eu não queria, eu me enxergava incapaz e consegui construir muito na minha vida graças a isso, então hoje até agradeço. Mas foi muito difícil no início. E hoje o que eu digo pra quem tá começando é assim, é a experiência, é o dia a dia, é tu levar 10 nãos, depois 20 nãos, e depois de 1000 nãos, tu vai ver como tu tá tão melhor lá daquele início. Porque a gente vai criando uma espécie de casca. Essa casca eu traduzo em inteligência emocional. Tu vai ficando escolada em levar não. Então hoje, se alguém me diz 10 nãos, vida que segue, vamos pro próximo. Exato. Eu li uma frase que eu achei bem interessante, assim, na linha disso. Ou você diminui o desejo, ou você aumenta o sacrifício. Então, tudo parte da meta. É resiliência. Tipo, ou você diminui... Exato. E se você quer aumentar o desejo, você vai ter que aumentar o sacrifício. Ou você diminui o desejo, ou você aumenta o sacrifício. Uau. Essa é a frase. Isso fala muito sobre nossa ferramenta, né? Que a gente, toda a nossa jornada hoje, ela sempre se baliza no número. É que, de fato, assim, né, Silvana, não adianta a gente ter
saber onde quer chegar, ter a melhor ferramenta do mundo para chegar, buscar a melhor consultoria para chegar, ter tudo desenhado e não ter a força de vontade suficiente para pagar o preço que chegar lá vai requerer. Exato. Fantástica essa frase, porque ou você diminui o desejo ou aumenta o esforço, o sacrifício, faz refletir, né? Quanto que eu estou bancando. Porque talvez para aquela mulher, né, que eu estou modelando, para aquela empresária que eu estou modelando, provavelmente ela pagou o preço. Se ela é um sucesso hoje, é porque ela lá atrás, todo mundo em algum momento pagou. Por isso que eu acho que nos livros que eu leio muito livro sobre biografia, né? Amo, é um dos meus preferidos. E ali é sempre para mim é muito motivador, porque é sempre tu ver o sacrifício. Ela não se tornou um sucesso à toa. E os vários nãos em vários aspectos, seja uma carreira no executivo, no corporativo, seja no empreender, seja sendo uma pessoa no corpo docente, em qualquer esfera, o sacrifício ele tá ali. É sobre pagar o preço, né? Então, essa é até uma fala que eu falo muito com o meu filho em casa, né? Tem só 10 anos, né? Mas é o preço. Então, assim, tu pode ir pra tirar a nota que for, mas é o preço que a gente tem que pagar um pouquinho antes, né? Perfeito. E entra em algo que eu gostaria que vocês comentassem sobre esse percurso, essa jornada, que muitas vezes há o esforço, há a dedicação, tem o plano de ação, tem a meta, mas é como aquela ideia do bambu chinês, que ele vai fazendo ali a raiz, demora anos e anos e anos, e só depois se vê florescer e vai ter um indício visível. Isso, porque é para baixo primeiro, não quer dizer que não tenha, porque está sendo criado embaixo. E algo em relação até o que acho que a Daiane falou, das redes sociais. Parece que todo mundo tá feliz, todo mundo tá tendo resultado e você tá aqui só ralando. Mas e aí? É que a gente desanimar, né? Que a gente tá comparando muitas vezes o nosso bastidor com o palco do outro. Então, vou dar um merchan aqui, né? Nada, aqui, ó, né? É o palco. Esse é um cuidado que a gente toma muito aqui conversando. Então, tipo, olhar o nosso bastidor com o bastidor do outro talvez de 10 anos atrás também. Não é nem com o atual. Hoje a gente fala muito disso por conta da nossa vertente, que as redes sociais, elas estão aí, elas nos favorecem, muitos que estão assistindo os cortes pelas redes sociais, mas tu tem que ter uma musculatura de vendas. Aí eu vou entrar bem numa parte que é muito técnica nossa. A rede social, ela é o teu captador de leads, é onde a gente vai conectar com pessoas, onde eu vou ter relacionamento. Só que se isso não tiver de uma forma estruturada dentro do teu negócio, que tu tenha uma musculatura de vendas, uma rotina, uma operação de vendas, é onde tu vai dizer aquela velha máxima. Eu posto todo dia 20 mil stories e não sei quantos feeds e eu não vendo pra ninguém. Visibilidade não paga boleto. Visibilidade e a foto linda também não. A foto linda também não. Aí agora, por isso que até dando o exemplo do nosso Mastermind, todos os primeiros encontros, ou pelo menos 50% deles, é voltado para entender a tua musculatura de vendas. E olha que partimos de um lugar que eu e a Paula, a gente ama um palco, né? A gente ama um marketing, a gente é apaixonada por grandes campanhas de marketing, né? A Paula vem do ambiente publicitário, eu tive uma longa carreira dentro de áreas de marketing, mas hoje entendemos, tanto para nossa empresa quanto para todas que mentoramos, se nós não temos uma estrutura de vendas muito organizada, a rede social, ela é, na verdade, um barulho dentro da tua empresa que não traz resultado nenhum e demanda um esforço absurdo. Sim. Então, a gente tem hoje N depoimentos de mentoradas nossas que nos procuraram pedindo por boas e criativas campanhas de marketing, e a gente olhou para ela e disse assim, a gente até faz, mas a gente vai começar contigo na parte de vendas, e aí quando chegarmos lá, tu vai decidir conosco se tu quer um marketing onde tu vai ter que investir, vai ter que aportar um dinheiro, vai ter que ter esforço. A gente tem quem começou com a estrutura de vendas e galgou em estrutura de marketing maravilhosamente bem, porque tinha estrutura para isso, mas a gente já teve casos de dizer assim, amei essa rotininha aqui de vendas porque tá enchendo meu bolsinho de dinheiro e agora a parte de marketing vai ficar mais pra frente. Porque eu entendi de onde tem que vir o meu dinheiro neste momento, de acordo com a minha estrutura de empresa e do estágio de negócio que eu estou hoje. Então, tudo isso é analisado de forma personalizada, mas, de forma geral, é meio que isso para todo mundo, assim, né? Muito interessante, porque às vezes é aquela ideia, a pessoa tá postando vídeo, mas não mandou uma mensagem. Mas não responde, né? Não dá retorno. E eu vim bem... Mas sabe que até interrompendo, isso daí é uma coisa que eu bato muito na tecla. Se a tua rede social, ela é pequena, tem poucos seguidores. E aí eu tô falando de pelo menos de 10 mil, né? Tem poucos seguidores.
tem baixo engajamento, só quem interage com aquele teu conteúdo são os teus amigos, a tua família, um ou outro cliente que tá um pouquinho apaixonado. E tu tem uma pequena verba para investir, tu concorda comigo que não faz sentido a tua expectativa de mina dos ovos de ouro estar no online? Porque tu tem uma rede social irrelevante, baixo engajamento, pouca verba. Da onde que vai viralizar todo o teu caixa de ficar riquíssima que tu sonha em ficar dali? Então para de perder o teu tempo gravando vídeo o dia inteiro e vai vender. Isso é a musculatura de vendas? Isso é a musculatura de vendas. E a gente percebe isso muito assim, a gente faz muito cliente oculto pra nós, assim, né? Então, assim, eu sou a louca do peço um orçamento. Entrou um patrocinado, eu peço um orçamento, coisas na cidade, eventos e tal. Me manda mais informações, deixa eu entender como é que é. Tem tamanho tal, enfim. Um pouco porque tem interesse, um pouco porque já é um teste aqui de comportamento pra nós, até de saber as dinâmicas de vendas. E vim pra cá até pensando nisso, a quantidade de cadências que não existe, que a cadência é assim, eu te pedi uma informação, tu me mandou, mas também se eu não falar mais nada, morreu ali. E 80% das vendas, ela se faz na cadência, que é eu te chamar daqui 2 dias de novo e perguntar, oi Silvana, e aí, tá interessada? O evento vai ser dia tais, só tem mais 3 ingressos, não sei o que lá, só tem mais uma peça dessa, quer que eu te mande uma amostra? 80% da venda vem disso. Sim. Então, eu acho que isso é a musculatura de vendas. Isso, as empresas não estão grande parte delas não estão com esse processo organizado. Porque isso dá trabalho, porque isso é cansativo, porque demanda tempo, demanda estratégia, demanda de organização. Porque eu acho principalmente porque é bem mais gostosinho parar pra fazer um post, gravar um vídeo e não ter, talvez, tapar um olho. A gente tapa um olho. Com a rejeição. Porque daí tu tapa um olho e diz, não, mas eu gravei o vídeo lá pra rede social. Só que a gente entende que é importante, tem que fazer. Claro que tem que fazer. A gente não pode ser contra. A gente faz muito, né? Só que aquilo lá é a tua vitrine. Se eu entrar em contrato com a Silvana e eu quiser comprar algo dela, talvez se eu não conhecê-la, a primeira coisa que eu vou fazer é ir lá ver o Instagram dela, é a vitrine dela. Quão boa ela é? Vou lá dar uma olhada. Então tem que estar lá, tem que estar uma vitrine bonita, tem que existir. Agora, isso daí não é de onde vai vir o grosso no final do ano. E qual é a tua meta mesmo? Onde tu quer chegar lá no final? É aqui ou é aqui? Exato. Fantástico. Eu lembro que quando a primeira profissão que eu tive, a primeira faculdade que eu fiz, educação física, aí o primeiro trabalho que eu tive foi de fazer ginástica laboral em empresas na cidade de Jaraguá do Sul. E ali eu aprendi o que é receber um não. Porque você chega na sala de trabalho, e as pessoas estão extremamente concentradas, estressadas, resolvendo uma ligação, e você chega, olá, bom dia, ginástica. Aí a pessoa olha aqui, pra você. Sério. Aí você vai ter que, eu aprendi a lidar, que não era comigo aquele não, né? Mas é difícil. É difícil. Nossa, isso deve ser difícil. Criei uma baita de uma casca, como tu vai. Não, é que eu vim da indústria, eu sei bem. Como eu vim de um corporativo industrial, assim, nós éramos área comercial, eu vivi muito essa cena, né? Sim. De entrar alguém da ginástica laboral e tu tá no meio do maior pepino do caos. Criando essa cara, assim, meu Deus do céu. Mas eu acho que é até sobre isso, assim, é bem interessante trazer esse exemplo, porque isso é uma das coisas que a gente, por exemplo, assim, estrategicamente dentro dos negócios, a gente trabalha, a gente lida com isso. Às vezes é a rejeição de uma ideia que tu leva para uma reunião, a gente prepara, às vezes, gerentes, líderes, times, de como vender uma ideia, porque quando a gente fala de vender, claro que a gente, né, fica mais explícito a coisa do vender o teu produto, o teu serviço, mas tu tá o tempo todo vendendo alguma coisa dentro do teu negócio. E ali no caso, assim, a gente sempre diz, busque seus aliados. Então, no teu caso ali, a gente já diz assim, Silvana, vai lá, pega 2, 3 gerentes que são bem influentes na área, pra hora que eu chegar muito próximo deles, pra na hora que tu chegar, eles sejam a tua vitrine, né? As pessoas que estão pra ti. Isso é muito recorrente dentro das empresas, porque a venda, a gente tá falando sobre comunicação também, né? E dentro das empresas hoje o que a gente vê muito é o quão falha é a comunicação sobre o que de fato eu quero falar. E isso cabe pra venda, que eu ser muito objetiva, muito atraente, no caso, eu ser muito envolvente, a gente vive a era do relacionamento, né? Conexões, né?
E isso, às vezes, a gente não se vende, e eu e a Paula mais conversávamos quando a gente ainda era corporativo, quando a gente queria vender um projeto novo dentro da empresa, eu tinha que vender um projeto para a parte executiva do negócio, para um time de conselheiros externo dentro de uma empresa, o quão assertiva, o quão pouco tempo eu tinha que ter, e eu tinha que estar muito preparada. Eu vejo que as pessoas não se preparam aquilo que precisariam para estar no palco, eu digo, para estar ali e realmente se vender enquanto líder, enquanto executiva, enquanto empreendedora. Porque a pessoa tá sempre se vendendo, né? O tempo todo. E assim como eu vejo, né, dessa forma, a gente, indiferente em algum nível, né, indiferente de onde você está, mas em algum nível você acaba sendo um pouco líder. Ou você pode ser líder da sua casa, você pode ser líder no teu ambiente de trabalho, ainda que não seja o cargo, né, mas liderar algum movimento, alguma questão. Ou pode ser um líder, né, intitulado como líder. E a gente está sempre se liderando também, né? E eu vejo que envolve muito uma postura de não criança, né? Uma postura, um posicionamento de adulto. De adulto. E é difícil às vezes. De buscar o que quer. Porque às vezes a gente vai se ferir com algo que é, não gostei desse projeto aqui, ó. Então, e quanto que a gente tá levando pro coração essas coisas. E eu vejo muito na fala de vocês isso. E eu gostaria que vocês falassem um pouco em como que vocês enxergam e como que para vocês e para as e os clientes, né, esse equilibrar das emoções, a gestão, o crescimento, como é que vocês enxergam isso? Eu acho que hoje em dia a maior dor que o empresariado está nos trazendo vem muito atrelada dentro disso que tu está falando, principalmente na nova geração que está entrando no mercado de trabalho. Eu diria que eu acho que 99% das empresas onde nós atuamos estão contratando. E é uma grande dor conseguir trazer pessoas para dentro dos negócios, porque é a era do mimimi. Onde o funcionário vem trabalhar e se ele recebe um feedback que ele não gostou, por mais profissional que ele tenha sido dado, amanhã ele não vem. E aí a gente está tendo um conflito de comunicação entre gerações, onde eu fui criada de uma maneira e eu tento gerir dessa maneira, só que esse funcionário está vindo para o mercado com outra cabeça, e ele não tem a inteligência emocional que a gente teve. A gente criou nessa casca, eles ainda não. E não estão dispostos a criar. Na nossa época, eu lembro que para eu entrar no mercado de trabalho, eu estava disposta a trabalhar de graça, se fosse necessário, para eu conseguir construir experiência. E isso daí, é penoso. Isso real daí essa questão cria que a geração é mais complexa? Eu acho que tem isso. Eu acho que tem isso. Os nativos digitais, né, que estão chegando no mercado de trabalho. Eu acho que ele é uma soma de muitas situações geracionais, que é a primeira vez no século que nós temos 4, 5 gerações trabalhando juntas. Então é a primeira vez na vida, a gente nunca teve a longevidade. Tá aí, né? Então, antes e não tem como dizer, não tem como dizer. 90% das empresas está contratando e não consegue. Mas eu acho que lidando, vamos olhar, eu gosto sempre de mediar os dois lados, né? Com a empresária também a falta do tempo para as pessoas. Então talvez uma grande massa aí que chega às vezes com uma inteligência emocional talvez um pouquinho mais leve, vamos falar assim, né? Mais sensível. Disposta, né? Mais sensível. Mas eu acho que também... leve, outra pouco muito disposta. Essa é a diferença aqui, né? Mas eu acho que assim, vou pegar num pouco disposta. Vamos pegar da nossa geração. Eu entendi a frase que a gente ouvia em casa. Baixa a cabeça, senta e trabalha. Ponto. Engole o choro. Engole o choro. A gente ouviu essas coisas. Mesmo naquela época, a gente viu que a Paula falou no começo. Tinha muita gente que não conseguiu galgar, porque não conseguia levar a firmeza ou tapa na mesa, como a gente já teve situações assim de tapa na mesa e chorar quietinha no banheiro. Beleza? E voltava inteira. Aconteceu alguma coisa? Nada. Vai passar. E tá na terapia, né? Tá na terapia. A minha, isso aí, frase da vida. E eu dizia assim, nada como uma noite bem dormida e um soninho lá pra no outro dia tu tá inteira. Extremo demais. Eu acho que são coisas, eu queria ter tido líderes acima de mim, que me orientassem mais, que me olhassem mais por mim. Então a gente vai para um outro extremo hoje, que a gente volta à gestão do tempo, que é onde a gente ajuda, a gente é muito colaborativo nesse sentido. A empresária, ela quer ser empresária, ela tem que ter tempo para a equipe dela. Ela virou uma líder, e líder é o quê? Lidera pessoas.
Ela não lidera a contabilidade, ela lidera pessoas que vão fazer por ela. E se ela entende que ela lidera pessoas, ela tem que ter tempo para as pessoas. Aí vamos pegar o que a Paula trouxe. Aí eu pego talvez uma jovem com pouca experiência, com uma inteligência emocional talvez mais sutil, e eu quero que ela vire uma borboleta do dia para a noite. Sem eu ensinar nada. Tem os dois lados, né? Tem aqui não ensina, mas também tem aqui ensina. Então, tudo tem os dois lados. Tudo tem os dois tanto lados, para cima quanto para baixo. Mas fato é que 90% das empresas está contratando e não consegue essa mão de obra. Então, é latente a questão da diferença de inteligência emocional, da maneira como os mais jovens estão vindo para o mercado de trabalho. Tanto que eu li uma matéria agora, mês passado, onde acho que 60% das empresas de São Paulo estão contratando aposentados. Porque embora eles rendam mais lentamente, eles são mais comprometidos com a entrega. Então, ele pode ser que demore mais para entregar para a empresa, mas ele está simplesmente comprometido. Então, eu fico mais tranquila de treinar essa pessoa, porque eu sei que ele vai querer ficar, do que incorrer o risco de treinar alguém que daqui a pouco, porque ouviu algo um pouquinho torto, ele não está disposto a passar por cima e seguir no emprego, porque ele quer construir alguma coisa na vida dele. E esse é um assunto também muito atual, né? Porque muito atual. O aposentado de hoje já não é mais aquele aposentado que precisa ficar só descansando. Na verdade, né? É verdade que ele quer estar atuante, né? Por exemplo, a minha mãe, né? Ela tem 65 anos. Nossa, jovem. Né? E ela, assim, tá super bem, né? É uma mulher tem de energia. 65 anos, há um tempo atrás, já era, né? Mais idosa, né? A gente olhava como a minha mãe, ela... Super ativa, né? Super ativa, faz várias coisas, né? Exatamente. E é um desafio, realmente, né? Mas é onde eu acho que o mercado de trabalho vai se adaptando, tipo, a todas essas situações. Então, é sobre eu entender em que momento a minha empresa tá, e isso a gente é muito claro. Então, assim, vamos supor, dentro da nossa metodologia, vai contratar alguém, então, planejamento. Tu sabe que tu vai ter, quanto tempo tu vai ter para treinar ela, ou tu vai pegar alguém treinado, ou tu vai pegar alguém mais velho, ou tu vai pegar... Isso é o planejar, isso é o pensar antes, isso é o estar disposta. Mas pegar a pessoa e colocar não ali... Não pegar a pessoa e colocar ali... Não vai funcionar nem com o jovem, nem com o idoso. Nem simples com assim. Outro. Então, assim, claro que daí o que ela nos diz assim, mas aí eu não tenho... Bem-vindo aos tempos modernos. Eu não tenho tempo, eu também não tenho. E aí, por isso que muitas vezes a gente tira um sábado. Mas de novo, quando eu tiro um sábado, ou quando eu tiro um dia à noite, ou quando a gente volta para aquela fala lá do começo, é onde eu quero chegar. Porque se eu não tiver claro onde eu quero chegar, eu também não quero trabalhar sábado. Porque eu também não quero abrir mão do tempo da minha família. Dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. Eu também não quero abrir mão de estar com o meu marido. É que se a pessoa não quer certos difíceis, então volta pro CLT. Diminui o desejo. Volta pro CLT. Porque lá no CLT tu vai ter aquela entrega até o final do mês e vai até ali onde tu foi contratado para trabalhar. Agora, se tu quer empreender, vai ter outro volume de difícil. Que aí tu também determina o quanto tu tá disposta a pagar o preço para chegar onde tu quer chegar. E ainda que diminua o desejo, né? Se a gente entende que o desejo é algo que pulsa, se a pessoa diminuir o desejo, ela vai se frustrar. Vai se frustrar, então ela vai ficar mal, vai ficar insatisfeita. Que também é uma emoção, né? Mas daí tu concorda que é a tua criança, né? Exato. Daí tu volta para aquilo que tu falou. Ou você fica frustrada, ou você fica trabalhando bastante. Mas vai pra terapia pra se tratar e equilibrar os pratos. Isso, exatamente. Quando a gente chega nesse ponto que tu falou, é a criança. Aí é a tua criança, que é assim, eu quero ser magra, mas não quero trabalhar. Mas eu não quero. Eu quero estar no shape do verão, mas eu não quero. Eu não quero treinar, eu não quero abdicar de nada da minha alimentação, eu não quero. E quando a gente traça uma meta, é muito mais sobre o que tu tá disposta a parar, a não fazer. Eu tô disposta a não ficar horas na rede social, eu tô disposta a dormir cedo todas as noites, eu tô disposta a entrar no mastermind e me dedicar para as tarefas, eu tô disposta, eu quero pagar. Aí beleza, é sobre isso. Difícil pra ti, difícil pra nós, pra geral. Escolha seu difícil, né? Escolha seu difícil, eu acho que é isso. Escolha seu difícil, eu acho que, de novo, eu falo sobre o diferencial de quando estamos junto com a empresária. Não existe fórmula mágica, não existe, e aí quando a gente fala dos nossos dilemas, das nossas ambições, dos nossos quereres, que cada looping é sobre essa realidade, não é sobre ter uma fórmula mágica, é sobre ter um determinado volume de trabalho de acordo com a meta que tu mesma colocou lá em cima. Não fui eu que coloquei, quem colocou foi você.
corra atraí. É isso, mas daí eu acho que onde a gente entra Tá sentindo como é que é o mastermind com ela. Assertividade. E aí é uma frase que a gente escuta muito, tipo, eu vou entrar porque eu vi que vocês vão me cobrar. E essa é uma frase que a gente escuta muito, assim, recorrentemente. E aí é onde a gente, que são os nossos fatores, né? Tu faltou, a gente tá ali, bora e vem, a gente vai te dar um horário, porque não queremos que falte, tu tem que ter, porque a gente planejou que nesses 6 meses que tu vai estar conosco, tu tem que chegar, qual é o teu ponto base, tu tem que estar muito claro, e a gente fica em cima, assim, sabe? Então é sobre querer, a gente entendeu que essa frase, me puxa, é sobre mentoria, né? É sobre terapia, sobre mentoria, sobre consultoria, né? Até porque também somos mentoradas, também gostamos de ter esse olhar, eu acho que a gente tem que estar envolto no que a gente quer pra frente, né? Do que a gente tem, eu acho que o network, ele é qualificado por conta disso. É com que pessoas tu tá querendo conversar diariamente, que universo tu quer pra estar se inspirando até sendo colaborativo com outras empresas. E aí a gente vê a importância do autoconhecimento. Total. Porque eu posso estar no escuro em relação aos meus difíceis, né? Aos meus desafios. E aí, fazendo uma correlação com uma sala, né? Se você entrar numa sala com a luz apagada, você vai bater a perna, né? Vai bater o dedinho vai quebrar o dedinho, né? Eu já quebrei o dedinho uma vez. Estarão ali as dificuldades, os obstáculos, porém, sem enxergá-los, teremos mais dificuldade para superar, para desviar, né? Mas aí quando vem o autoconhecimento, né, a vontade, né, de olhar para si, não é só a questão do outro. Então o outro está me dizendo que não é só sobre mim, é algo dessa relação, né? E o autoconhecimento é muito isso, é ligar essa luz. E aí eu enxergo. Não é que a dificuldade vai sair magicamente, mas aí eu posso desviar, né? Eu posso arredar, colocar pro ladinho, escolher outro caminho. Eu acho que quando a gente se autoconhece é sobre entender, a gente orienta as empresárias a se autoconhecerem porque a gente se compara muito, né? A mulher, ela tem não sei até onde isso é um fator de comparação imediato, né? Então, quando eu me conheço... E aí, a gente a rivalidade entre nós foi plantada por gerações muito, né, por situações passadas, bem enraizado, né? Tá bem enraizado. Então, quando eu me autoconheço, por mais que uma pessoa chegue pra mim e elogie muito a Paula, porque a Paula é isso, né, Daiane? Tipo, eu sinto que muitas vezes é muito genuíno, e eu sinto que muitas vezes é um tipo, vamos testar? Pra ver até onde elas, né? E quando eu me conheço e eu tenho certeza da minha potência, que talvez seja diferente da dela, eu consigo elogiar magicamente a potência dela. Porque eu tenho certeza, porque eu tô firme na minha. Sim. Agora, quando eu não tenho conhecimento da minha, e alguém vem e diz assim, olha como ela é linda. Tipo, onde a mulher... segurança, eu digo, né? assim, tenha certeza do teu plano, tenha certeza de onde te chegar, tenha certeza da tua meta, tenha certeza do teu difícil, tenha certeza da tua rotina. Quanto mais a gente vai se assegurando do nosso. E aí o autoconhecimento, eu acho que mais... Não tô dizendo que eu não tenha vulnerabilidades. Obviamente que a gente tem. A gente tem os nossos dias. Eu acho que a gente fica mais confiante. A gente não fica tão à mercê dos outros, ou do sucesso dos outros, ou da beleza dos outros, em uma série de coisas. É aquele sentimento de ser insuficiente, muitas vezes o que se fala aí, a síndrome da impostora também. Isso, Quando a gente não está assim bem... Quem nunca, né? Quem nunca, né? Quem sempre, né? Quando a gente não está assim bem, eu não diria assim nem fortalecida, porque pode dar a sensação de que eu preciso estar sempre, sempre, né, empoderada. E a gente sabe que por dentro só a gente está vendo. Mas esse olhar para si, esse entender os seus pontos fortes, que não tem só pontos fortes também, vai deixando você menos fragmentada, né? E aí quando vem um comentário, então tá, é ela, mas eu tenho isso também do meu jeito, né? Observar essa singularidade, né? A gente trata muito isso, trazendo para nossa área, assim, que é assim... Às vezes é uma empresária que ela é muito tímida e ela tem que sair vender, ela tem que fazer oferta. Se ela se conhece, ela sabe que isso é uma superação que ela tem que ter, cara, entendi. Nunca vai ser tão confortável, não é tão prazeroso. Eu bater em 20 empresas hoje, oferecer para 20 negócios, levar 20... Não. Tem outras que já são mais extrovertidas. Ela precisa mais da parte organizacional dela. Então ela entendeu que para sair pra rua e bater em 20 empresas, beleza, não é que é gostosinho, mas ela tem mais desenvoltura para aquilo.
Então ela vai ter que trabalhar mais o lado organizacional dela. Às vezes ela é uma eu empresária, né? Então como eu empresária eu tenho que trabalhar onde está confortável para mim e onde não está, que é sobre os difíceis. Essa é uma área que daí a gente chama que é a parte de mentoria pra gente entender, por isso que pra outra é tão mais simples, digamos, e pra ti, mas tem a tua potência, que essa é a tua capacidade, e que pra outra não é. Aí ela olha e diz, é verdade, né? E daí é onde, não, que seja mais fácil, mas eu tô consciente. Por isso que essa palavra aceitação, ela é muito delicada, né? Eu particularmente não gosto muito dela no sentido que muitas vezes ela corre, né? Porque, por exemplo, então eu vou me aceitar que eu sou uma pessoa tímida e tenho dificuldade de criar relacionamento. Ok. Tem que trabalhar meu relacionamento. Vai ter que ficar exatamente onde está. Mas não é, a gente não somos seres de aceitação, somos seres de adaptação. Exato. Né? A própria ideia de que eu vou fazer só o que eu quero, ficar do jeito que eu quero. Esse é o perfil que não evolui. Não evolui, né? E aí pode esbarrar em algo que às vezes a gente não pensa muito, né? Que é a questão da vida, assim, né? Porque sendo a vida uma só, né? E a gente estar aqui para vivê-la em plena potência, se eu fico me aceitando só e não entro em ação... É a síndrome da Gabriela, né? Síndrome da Gabriela, exato. Mas eu acho que não tem como. A vida te provoca e te coloca em situações onde tu vai ter que amadurecer. Vai acontecer em todas as esferas, seja tu empreendendo ou trabalhando como um funcionário, estando numa fase mais jovem agora ou mais idosa lá na frente, a vida vai te tirar da zona de conforto, virão situações e tu vai ter que amadurecer, não tem jeito. Acho que a palavra vem mais no julgamento do um com o outro do que o que a vida mesmo, né? Exato. Que é aquilo que tu falou lá no início, às vezes a gente tá tão a pleno vapor no propósito, e aí acontece alguma situação que coloca dificuldade, barreira, e tu pensa, meu Deus, tá tão difícil pra mim, eu tava tão no meu caminho, só que acontece então pra não ti. quero mais, agora né, vou largar Só tudo. que acontece não, pra calma, ti, né? acontece pra mim, acontece pra ela. Quando a nossa empresa nasceu, logo nos primeiros meses, eu acho que a gente viveu o momento mais difícil da nossa vida. Que foi a vida dizendo assim, vamos ver se elas vão mesmo? Vamos ver quanto que vocês querem isso aqui de verdade. Cara, e foi tenso demais, foi choradeira pra cá, choradeira pra lá, grandes dramas, Pessoais, dramas né? pessoais. Muito difícil. Mas vamos lá, a gente aprendeu como tem que fazer, agora é a vez de mostrar isso no nosso. Perfeito. Então, e isso vai vir, né? Pra todo mundo vem. Não tem jeito. O país da Alice, do País das Maravilhas, infelizmente tá só lá no filme. Na nossa vida, a barreira vai vir. E até é interessante falar sobre isso, porque é preciso clareza e observar com, assim, uma certa delicadeza esse movimento que a gente faz, porque pode ser, inclusive, que seja uma autossabotagem. Agora tiro meu óculos aqui, tá? Tá tudo bem. Pode ser que seja uma autossabotagem sem que eu esteja vendo isso plenamente. Consciente, né? Por exemplo, eu atendi uma paciente dias atrás que ela estava fazendo um deslocamento de levar um material da empresa dela e ela acabou batendo o carro. Aí ela conversando, falando sobre, ela falando, Silvana, mas aqui agora, observando bem, eu estava totalmente desatenta. Eu estava totalmente pensando em outras coisas. Claro, não dá para dizer que foi aquilo, mas parar e se observar, a minha parte, né, de responsabilidade. Exato. Isso. Trazer a gente para um lugar assim de, né, Reflexivo. de reflexão, porque às vezes pode ser que a gente comece a fazer um monte de coisa, decidir um monte de coisa e talvez seja um momento de não fazer tanto, mas fazer mais estrategicamente. Eu acho que é isso que vocês fazem. Falam, né? sobre a palavra sempre é essa, né? É o planejar, olhar e entender que o planejamento, ele não é uma mágica que vai acontecer 100% daquilo. Não é só sobre isso que a gente está falando. É sobre olhar a tua empresa nos próximos 12 meses e entender que talvez daqui 4 vai pintar uma oportunidade muito legal de talvez a rota ser um pouquinho diferente do que a gente planejou. Mas daí é sobre parar de novo e traçar a rota novamente. E recalcular. E a gente fala muito sobre recalcular. E aí, agora, é mais interessante a gente vir pra cá. E isso eu vi muito eu e a Paula amadurecendo nesses últimos 10 anos juntas, assim. Somos muito executoras, né? Temos essa coisa do trabalho e a dedicação. E assim, a gente é muito adepta de boas oportunidades e vai pra cá.
E a gente foi amadurecendo muito em relação a isso. Então hoje eu vejo plenamente, assim, quando chegam algumas oportunidades, tá, mas espera aí, isso faz mais sentido para cá ou vamos continuar aqui ou vamos traçar a rota? Mais reflexivas, mais ponderadas, mais maduras, a idade. Isso é tão prazeroso tu olhar para trás e ver assim mesmo, né? Mesmo tendo 15 anos de corporativo, fazendo 15 anos de planejamento estratégico para as empresas, né? Mas eu acho que eu gosto de trazer isso porque muitas nos trazem assim, não adianta, porque tudo muda. Não é sobre tudo mudar, é sobre tu ser intencional. É uma palavra assim, seja intencional nas tuas decisões. Não deixa a vida... E clareza, né? Clareza. Surgiu uma oportunidade, ela me leva mais para perto de onde eu quero chegar, ou ela muda completamente a minha rota. Ela vai desviar a minha rota e talvez isso vai ficar um pouco mais longe. Exato. É pensar, acontece um imprevisto, daqui a pouco a economia não está respondendo como tu espera. Isso daí, como é que eu contorno para chegar onde eu quero chegar? Sempre mirando em algum lugar. Mas a gente vê muitas empresas vivendo só um dia de cada vez. A operação te engole. Ela sabe onde ela quer chegar esse mês. Mas, por incrível que pareça, muitas empresas chegam para nós e elas não têm clareza do que elas querem até o final do ano que vem. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da clareza e também das mudanças. Por exemplo, eu observo que muitas mulheres, que é o meu público, né, mas eu também vejo que essa é uma questão dos homens também, pelo momento do mundo, né, muitas coisas acontecendo, a questão da longevidade. Então você antes tinha uma carreira, você trabalhava às vezes numa empresa e se aposentava, hoje em dia já não é mais isso. Então cada vez mais as pessoas estão sendo postas à prova, e tendo que fazer escolhas para que caminho eu vou seguir. E aí vem algumas coisas. E se não der certo? Para que caminho que eu vou? Não, mas eu tô muito confusa, então tem alguma coisa errada comigo. Como é que eu posso estruturar essa mudança, né? Então, como você já tem essa experiência, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto de mudar, né? E se em algum momento vocês tiveram, assim, essa falta de clareza do que vocês queriam fazer? Na pandemia, né? Nossa, muito. Eu acho que não tem quem não aconteça, né? Esse momento, meu Deus, ser humano, né? Pra onde que eu vou? Aconteceu pra mim, né? Quando eu resolvi que eu queria largar o CLT pra empreender, eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Eu só sabia que lá eu não tava feliz. E eu entrei, Silvana, em 3 processos de terapia, eu acho que um emendado do outro, até criar coragem de largar uma carreira que me trazia um rendimento salarial muito acima da média e que a grande maioria das pessoas do meu entorno não tinha. E aí é coragem, né? Porque mês que vem empreendendo não entra nada. Sai, né? Só sai. E talvez vai levar 2, 3 anos para começar a entrar de novo. Então tu tem que se preparar até financeiramente para isso. Mas isso é coragem porque a inteligência emocional no dia que tu larga é 3 meses entrando nada... começa a apertar, né? Aí começa a doer, pega na família, no banco. Pega nas pessoas do teu entorno, pega no modo de viver. Porque uma coisa é entrando muito, tu poder viver grandes coisas. Não entrando nada, tua qualidade de vida vai mudar. E tu tem que se preparar. Então eu busquei, sim, 3 terapias na época e aquilo me ajudou demais. E eu acho que essa fala vem muito da entrega que nós fazemos hoje na nossa empresa. Se permita mudar. Se não tá feliz... Se tu não tá feliz, procura ajuda, procura mentores, procura respaldo, conversa com pessoas que viveram aquilo que tu tá vivendo. Às vezes esse processo de mudança tá pesado pra ti agora, mas ela já viveu, convida para um café, vai numa terapia, entra numa mentoria, entra em algum lugar onde tenham pessoas que passaram pelo que tu tá passando agora e que podem te dar uma luz. Porque isso ajuda muito. Para mim, a terapia lá atrás ajudou muito. E aí, talvez, foi onde a gente conseguiu se perceber nesse cenário já com a nossa empresa na pandemia, vivendo um cenário total de incerteza, de não saber se a nossa empresa ia continuar ou não, porque o nosso funil de vendas era em eventos presenciais e tudo que não podia era aglomerar. E aí, eu nunca vou esquecer um dia que nós duas sentamos num escritório e nós falamos, não, se a gente fala para as que vêm conosco, que elas têm que inspirar, que elas têm que ser inovadoras, que elas têm que gerir o mercado, que elas têm que ser precursoras no mercado e nos negócios, a gente tem que ser esse exemplo também. E agora é a hora. E foi quando a gente inventou várias situações que para nós elas eram totalmente
absurdas naquele ano, porque nós não tínhamos estrutura ainda. E aí a gente criou um reality show lá em Balneário Camboriú, sendo escoltada pela BMW. Tamanha força do que a gente acreditava que conseguia fazer. E isso daí veio de talvez ter construído essa forma assim, olha, esse plano A, que é o que nós tínhamos estipulado para o nosso negócio naquele ano, não vai dar mais. Porque cada mês a gente não sabia quando a coisa ia voltar. Então vamos criar aqui o plano B, porque o cenário macro não permite seguir. Não adianta ficar batendo cabeça onde não vai. E isso serve para todo mundo, né? Se tu tá num cenário onde tu tá infeliz, onde não vai do jeito como tu planejou, não tem nada de errado em mudar. Mas muda de uma forma segura, estruturada, com o pé no chão, procura mentores, se aconselha, busca, e aí planeja de novo. Mas eu acho que o planejar... Não é feio começar, né? Não é feio trocar. Quando talvez algumas chegam para ti com essa incerteza de mudança, que é o que a Paula está trazendo, e o que a gente fez por nós é o que a gente recomenda. Se chega para nós hoje uma mentorada em transição de carreira, vamos botar no papel. Ele é o primeiro grande passo. Claro, depois tu tem que tirar aquilo que tu colocou. Mas eu acho que quando tu visualiza, e aí de novo a palavra clareza aqui para nós, quando tu visualiza as certezas e o que eu tenho que fazer nos próximos 12 meses, como será a minha rotina dos próximos 12 meses. Difícil isso vai ser. O quão difícil isso vai ser. Eu tenho braço para todas as minhas ideias, porque aqui tá tudo aqui, né? Tudo na cabeça, as minhas ideias estão na cabeça, eu sei o que vai ser do meu negócio ano que vem. Mas por que não... tava tão claro na minha cabeça, por que não saiu? Porque eu não tenho um passo a passo. Eu não sei o que fazer no mês 1, eu não sei o que fazer no mês 2. Pode ser por uma transição de carreira. A Paula, quando decide sair do CLT, quanto tempo, se nada der certo, quanto tempo eu tenho de caixa? Eu tenho 3 anos, eu tenho 4, eu tenho 2, eu tenho 6 meses. E quando tem que começar a entrar o dinheiro? Isso tem que ser matemático, isso tem que ser só tem medo de olhar pra isso, porque mas aí toda que tá... vida, toda a vida é. Porque daí na hora que eu tenho que botar no papel, por isso daí, né? É onde a terapia é com a gente, né? Onde a gente se encontra, né? A terapeuta com a mentoria. Que realmente, ela tem medo de colocar no papel, então quer dizer, se eu tenho medo de botar no papel, eu não tô preparada e eu não vou fazer dar certo. Exato. Já é o primeiro ponto, então nem começa. Já porque tu vai de maneira insegura e não tem solidez, que é aquilo que eu falei. Tu não tem que ir de maneira sólida. Pra não ter insegurança. Quando tu for, tu vai com tudo. Exato. E tem que ter essa coragem de olhar pra si. De olhar, que é a vulnerabilidade que vai vir. Autorresponsabilidade, de colocar no papel. E uma palavra também que a gente usa muito é simplifica. Hoje a gente vive a era da informação, estamos partindo, né, saímos da informação para de relacionamento, da conexão, mas simplifica. A gente é bombardeado de muita informação. Eu não sei se eu quero ser só esposa, não sei se eu quero empreender, não sei se eu compro uma bicicleta, não sei se eu viajo. Não. O que eu faço? Simplifica. Vamos que aprender a lidar com a falta. Com a falta. Alguma coisa. Exato, né? Então, tu sempre tá abrindo mão de alguma coisa. Simplificar quer dizer assim, olha para uma coisa única. A tua empresa precisa de dinheiro? Vamos olhar para onde que entra, então. Vamos olhar para a musculatura de vendas. Tua empresa precisa ser mais conhecida, ter um posicionamento, aumentar ticket médio, aumentar valor. Vamos trabalhar teu marketing, então, para isso. Mas de uma maneira simplificada, objetiva, focada. Isso eu acho que em tempos de muita informação, a palavra traz pro simples. Ele é quase um mantra. E já que a gente falou aqui sobre falta, né, sobre abrir mão, o que vocês consideram, assim, que vocês abriram mão, que foi mais significativo para vocês construírem essa empresa de 9 anos, fazerem essa transição, estarem onde estão hoje? Olha, eu acho que eu acho que eu acho que eu abri mão do conforto financeiro de ser assalariada mesmo. Isso é um conforto. A gente não pode ser hipócrita de negar que é confortável saber que vai pingar todo mês na tua conta, rendendo ou não rendendo, produzindo ou não produzindo. Tá lá, é garantido, é sólido. Quando tu resolve empreender, tu abre mão desse conforto em prol do incerto. Porque não importa quão bem planejada, estruturada, embasada esteja a tua empresa, tu não sabe como ela vai performar. Ainda é incerto. E se tu começar a contratar funcionários, que já é o que a gente vive hoje, eu preciso que entre para pagar os meus boletos, pagar o da minha empresa e de todas as famílias que estão dependendo do emprego que eu gerei.
A gente abriu mão talvez de um conforto financeiro pelo incerto. Mas eu não tive dúvidas em nenhum dia da minha vida de ter tomado essa decisão e faria 1000 vezes de novo. Com todos os perrengues. Isso. Eu acho que, aliado a isso, eu concordo com a Paula, porque no meu caso, como eu tenho um filho, né, então, por um lado, essa escolha nossa me deu, acho que, e aí onde eu não me deu a possibilidade, a liberdade de estar com ele mesmo, né, de não, né, e estar em mais momentos. E de não estar também, porque a nossa empresa é antes e depois da pandemia, né? Então, antes muito com eventos presenciais, viajando muito, estando, e eu acho que daí tem que ter uma solidez em casa, familiar, marido entendendo, tendo dinâmica, tem tudo isso que tem que estar bem alinhado e embasado. Acho que esse momento de abrir mão, eu lembro que para mim era muito difícil, então sempre, mas de novo, onde a gente queria chegar. Então, essa era uma conversa que ia pra dentro de casa. Então, envolve todo mundo, né? Envolve todo mundo. Então, assim, quando eu tinha que ficar 2, 3 dias fora com a Paula, mesmo que eram, não viagens tão longas, mas é uma dinâmica que mães entendem, né? Mães saberão. Mães sabemos, né? Então, mas essa era a conversa de dentro de casa, ó. É por um objetivo. A gente tem essa clareza de queremos chegar lá. Então, até mesmo quando recém estávamos começando a aprender, a Paula recebeu o propósito de trabalho, eu recebi propósito de trabalho para voltarmos por bons, ótimos salários novamente. E, de novo, é uma conversa que vinha para dentro de casa. É sobre, eu tenho uma garantia, porque daí envolve o futuro do teu filho, envolve uma série de coisas, né? Teu conforto financeiro. Eu acho que abrir mão disso é sobre acreditar. E eu acho que eu sempre imaginei que eu ia ter uma empresa e às vezes é sobre coragem, né? Eu acho que empreender é sobre coragem, resiliência, resistência e disciplina. Disciplina, eu acho que essa palavra para mim é que engloba todas as outras. E sempre vai ser necessário abrir mão de alguma coisa. Sempre. Vocês estão aqui hoje dizendo que 9 anos vocês estão aí fazendo, né, essa empresa dar certo e talvez tenham coisas que vocês não fizeram. Mas também outra pessoa pode dizer assim, eu fiz tudo que elas não fizeram, mas não tenho a empresa. Então sempre alguma coisa vai acontecer, né? Às vezes a gente ouve histórias assim, mas eu tenho 40 anos, aí eu não tenho uma casa, não tenho filho, não tenho... Mas aí tem pessoa, mas eu fiz viagens e aproveitei a minha vida. Aí outra pessoa vai dizer, mas eu tenho 40 anos, aí eu tenho uma casa, eu tenho um filho, eu tenho marido, mas eu não fiz uma viagem, não aproveitei a vida. Então sempre... É o teu plano, é o plano de cada um. É importante a gente entender que não dá para ser completo, no sentido assim, para ter tudo, a gente sempre vai ter uma falta. Sim. Então é como que a gente lida com essa falta, né? E eu queria aqui para fechar que vocês dessem um recado para, seja mulheres ou homens, enfim, que estão nessa busca, que de repente precisam de uma certeza, né? Que não existem tantas certezas, mas deem o recado final de vocês. O que vocês diriam, né, para essas pessoas que de repente podem estar nesse lugar de comparar o seu palco com o palco de outras pessoas com o seu bastidor, né? E digam também onde que as pessoas podem encontrar vocês, né, seguirem vocês. Eu diria que se você é uma empresa, um empresário, uma empresária que se sente batendo numa espécie de teto de vidro, trabalhando muito e não conseguindo ultrapassar essa barreira para que essa empresa cresça, onde tu se sente exaurido, trabalhando pra caramba, tentando guiar um time e toda uma rede de negócio, para que ele de fato cresça, chegue em algum lugar, prospere, tu possa proporcionar uma qualidade de vida para tua família, para os funcionários, para as famílias deles também, mas tu não consegue transpor essa barreira. A gente está aqui para buscar e ser uma válvula de escape no sentido de desenhar o plano de ação desse negócio para que ele passe a performar de uma maneira muito sólida, muito concreta e assertiva, vislumbrando a clareza do resultado onde tu quer chegar em 12 meses. A gente não promete deixar ninguém multimilionário, não são sobre promessas vazias. É sobre construir um caminho com clareza e dar passos sólidos rumo a esse objetivo. É isso o processo de mentoria, é isso que a gente faz nos grupos de mastermind, seja em grupos ou dentro das empresas, nós vamos construir esse caminho muito respaldado pela nossa expertise do corporativo, mas colocado de maneira bem prática para que seja implementada. A gente não gosta
desses formatos de trabalho de muita teoria e pouca prática. Isso é uma dor que nós já sentíamos antes. Então, hoje, o nosso formato de trabalho é com muita implementação prática. A gente conversa hoje, amanhã está implementando. Então, se é algo que tu busca nesse sentido, eu acho que nós somos uma baita saída e sim, nós nos colocamos à disposição para isso. Eu acho que na linha do que a Paula falou é sobre não estar sozinho. Então, a gente sabe e sente, e eu sempre agradeço ter uma sócia por conta disso, porque deixa menos solitária, né, gente? Aqui é uma autoestima boa. Mas eu acho que é sobre não estar sozinho, porque quando a gente entra eu digo, todo mundo se torna ali uma Best BW, é essa ponte, que aí acontecem muitas coisas dentro de um negócio, né? E ontem eu ouvi uma frase saindo de uma empresa, que ela disse assim: ai, Daiane, a gente podia então assim, renovar para o ano que vem, porque assim, a gente está implantando o processo, tá indo bem, mas uma vez por mês, né, para tu vir aqui, pra gente orientar, pra dizer assim, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado? Olha sobre a tua ótica. Não é sobre a gente estar certa, a gente gosta muito de ser provocativa. Tu já pensou por um outro lado? Tu já pensou, que é a terapia no corporativo, eu brinco, né? Então, a mentoria, entra na mentoria. Então, é sobre essas dúvidas que todos nós temos, né? E quão importante é, e quando acontece dentro da nossa empresa, é aqui que a gente tem esse bate-papo. Mas quantas pessoas não têm isso? Não é sobre sim uma ferramenta aplicável, é sim sobre implantar nos processos, é também sobre termos clareza, mas é sobre ter com quem contar. E a gente faz muito match entre empresas. A gente começou a mentorar uma empresa que a gente leva para dentro de outra empresa. A gente faz as pessoas se conhecerem, terem esse network de qualidade, que eu acho que isso também é outra coisa que daí valoriza. Eu acho que a empresa X tem um projeto muito bom que eu posso levar para a empresa Y e aí vamos tentar ver o que está acontecendo lá. E isso eu acho que faz, a gente se sente menos sozinho, e aí eu acho que isso só nos dá mais segurança e confiança de saber realmente implementar isso no teu dia a dia. @BestBW, procura @BestBW, Paula Steffen BestBW, Daiane Steffen BestBW, BestBW. E elas estarão marcadas também. Estaremos. Aqui nas publicações. Quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigada. Com certeza inspiraram muito, entregaram ouro aqui, né? Espero que você que esteja ouvindo e vendo, coloque em prática o que elas trouxeram aqui hoje. Porque é isso, né, gente? A vida é o palco. E nos procurem um cafezinho, né? É um cafezinho ainda. @me chama. Ainda que vocês não saibam o que vocês querem, vai surjar agora. Gente, obrigada pela audiência, meninas. Obrigada por estarem aqui hoje, as Bests. Foi uma honra pra mim. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada.